camaleão ou necessita da famosa experiência, ou seja, do dia a dia? Qual seria a formação ideal? Isso quando ele termina, né? Começar em aeroporto menor, é assim? Ou já jogam o menino lá, que eles são meninos, né, quando saem da aeronáutica, já no covil dos leões lá? Eu diria exatamente isso, o covil de leões com a bomba no colo. Na nossa visão do sindicato, nós colocamos que a questão do acidente, por exemplo, do Gol e do Legacy, houve erro de todos os lados. Houve um somatório, uma sucessão de erros até ocorrer o acidente. Porém, na nossa visão, a culpa maior do acidente é o Tincano, e por diversos motivos. A sua pergunta é bem pertinente. Esse é o primeiro motivo. A causa primeira desse acidente, que houve no ano passado, foi exatamente essa. É pegar o recém-formado e temerariamente lançar em órgãos que já exigem experiência anterior, onde o elemento já tem que ter aquela base de atuação quando faltar um determinado equipamento, der falha em outro equipamento, ele saber o que fazer. Ou até mesmo, devido à experiência, se o equipamento estiver dando informações erradas, ele saber o melhor modo de atuar. E não ocorre isso na prática. Os militares simplesmente lançam na rede, acontece o que aconteceu, e depois o que é que nós vemos hoje? Primeiro, quando vai às altas patentes de aeronáutica depois na CPI, ele se comporta de uma maneira como se fosse isento de responsabilidade daquilo que aconteceu. Ora, o bom senso diz que se eles não são errados, se eles não estiverem errados por omissão, estão errados por primeiro por colocar um elemento recém-formado, muito novo, sem experiência nem sequer de vida ainda, com 18, 20 anos, não tem nem experiência de vida. Quanto mais profissional nessa profissão que é tão específica, que inclusive vale a pena citar, ela é intransferível e inadiável. Aconteceu, você já tem que ter aquela banda de experiência, aquela capacidade de resolver a coisa. Quer dizer, eles têm ciência disso. Coloca esse pessoal recém-formado para desempenhar essa função e depois querem se isentar de culpa. Jogando a culpa nos meninos. Apareceu aí no Fantástico, CPI, né? Os meninos chorando desesperados. Quer dizer, é a covardia que fazem com eles. Por que só depois desse gol com o Legacy que começou a surgir isso na mídia, né? Isso já vem, porque você está falando, já vem há muito tempo, não é de agora. Não é de agora. Olha só, porque é agora que a mídia, e nem toda, a grande mídia, por exemplo, não abre muitas portas para sindicalistas. Isso que eu ia tocar. Aqui a gente abre. 83 que a gente já faz denúncia. Desde 83? E nunca foi feito nada. Em 1994, eu até vou contar até o fato que aconteceu, que é bem interessante. O nosso diretor técnico fez um relatório denunciando exatamente todos esses problemas que está vendo com o radar hoje, que já existia naquela época. Porque há um problema sério no software de visualização, que a mídia tem colocado a questão de uma colocação de um especialista, do expert estrangeiro que veio, o senhor Christopher Gilger. Ele falou da questão da modificação do nível sem interferência do controlador, porque o sistema já provou aquela altitude. Então muda, quer dizer, induz ao erro. Quer dizer, o equipamento que é ruim, é falha? O software ali tinha que ser modificado. Certo. E a aeronáutica, por questões que não sei, seria até muito elucidativo que viesse de público explicar o porquê. Seria bom que um viesse aqui para explicar. Exatamente. E mais grave ainda, que é isso que a imprensa também não fala tanto. Além deste problema, nós temos o quê? Aparece, onde existe um avião, aparece 3, 4. O controlador fica sem saber qual é o verdadeiro, qual é o falso. É o alvo fantasma, o falso? O alvo fantasma, exatamente. E teve uma época, entre 1993 e 95, que além desses problemas, nós tínhamos uma variação errada de velocidade em torno de 40% da velocidade real. Isso é gravíssimo. Então você está lá com diversos aviões, além daqueles diversos aviões, alguns são verdadeiros, outros são falsos, a velocidade é falsa, está errada, você pode jogar um avião para cima do outro pensando que está separando. E mais grave ainda, nós temos um relatório do engenheiro da Infraero, que em 2001, você vê como uma coisa, puxa, isso é um assunto muito Não, vamos lá. Entre Rio e São Paulo, o espaço aéreo entre Rio e São Paulo, a rota de ida e de volta, era controlada por Brasília. E depois que saiu do chamado controle de aproximação, um raio de 100 km em torno do aeroporto, aí ficava na área de Brasília, o avião voava até chegar a 100 km de São Paulo, passava para o controle de aproximação de São Paulo. Já naquela época, em 2001, com conhecimento da aeronáutica, que a aeronáutica tem conhecimento que ela tem estatísticas atualizadas, tanto do aumento do volume de tráfego quanto do pessoal disponível, né? Ela tem estatísticas sempre atualizadas. Então, já havia deficiência de pessoal em Brasília, ela já sabia disso desde 2001, aliás, nem antes, em 1996 já foi levantado isso.
Mas muito bem, a coisa se agravou a partir de 2001. Qual foi a solução que o Comando da Aeronáutica deu para o problema? Reconfigurar o espaço aéreo. Isso significa o seguinte: sabendo que Brasília não tinha pessoal apto e qualificado para fazer aquela função, precisava de mais gente e treinar esse pessoal para estar apto, transferiu aquela área de controle para os controles de aproximação do Rio e São Paulo. Ora, se aqui é onde está o maior problema do volume de tráfego devido ao espaço ser reduzido e o volume de tráfego enorme, ainda tivemos que assumir essa área de Brasília. Então é uma espécie de estar escondendo as falhas. É uma administração que realmente... Com a peneira, né? Tapar o sol com a peneira. Agora mesmo está acontecendo isso. Continua a deficiência crônica em Brasília, no Rio e São Paulo. O que é que ele está fazendo? Uma nova reconfiguração. Está criando o que ele chama de corredores diretos. Corredores diretos, umas rotas. E pelo interior aqui e Belo Horizonte. E transferindo essa responsabilidade a mais para o controle do Rio e São Paulo. Então é o cobertor curto, né? Cobra a cabeça e descobre os pés. Porque Rio e São Paulo é o volume maior. O volume de tráfego aéreo do hemisfério sul do planeta. O investimento nesse período na capacitação dos controladores, em equipamentos, vou fazer uma colocação muito interessante. A visão que nós temos é que não interessa ao comando da aeronáutica pessoa competente, interessa pessoas submissas. Porque se for submissa, não vai questionar. E se você der competência àquela pessoa, quanto maior a competência, mais conhecimento, mais questionamento ele vai fazer, porque está tudo errado no sistema. O sistema ele é feito, ele prioriza não o controle de tráfego aéreo, ele prioriza a força aérea. Ora, mas força aérea é muita coisa, é uma gama enorme. Então, acredito eu não quero entrar aí no mérito econômico, mas deve ter havido dinheiro que seria do controle de voo civil, que deve ter ido para a área de caça, área de abastecimento. Você tem a tua área, mas como é que, na tua opinião, você tem experiência, a nossa defesa aérea? Porque eu já ouvi falar em Porto Cego, na Amazônia, não é? Se é aeroporto compartilhado, tivemos problemas aí até com aquele avião, na época de 82, da Guerra das Malvinas, furou o espaço aéreo, enfim. Como é que está, na tua opinião, a nossa defesa aérea? Bom, preocupante também? Eu não diria, eu não posso fazer um juízo de valor, porque existem barreiras intransponíveis para você uma ter caixa preta. Essa é preta mesmo. Essa é preta mesmo. Ninguém vê. Até porque, de repente, se nós chegássemos na defesa aérea e víssemos que o radar deles está 100% e do tráfego aéreo civil não, a aeronáutica estaria dando um tiro no próprio pé. Porque a gente se questiona, né? Como é que entra tóxico, né? Armamentos e tal. Agora, a visão que nós temos é que quando foi criado o projeto Civan, a maneira como foi concebida, na nosso modo de ver, foi falho. Em vez de se comprar aviões radares, que vai depender de piloto para pilotar, que vai ganhar a hora de voo, que vai depender do alcance que aquele avião, quando tiver o termo meliante, né, o termo usado aqui fora, estiver dentro daquele alcance, é que ele vai ser detectado. Mas se aquele avião, naquele momento, onde estiver voando, o indivíduo lá transportando arma, sei lá, ou droga, o avião não estiver próximo ao avião radar, o cara vai entrar, que ele não vai acionar o código de transporte. Ele não vai dizer que está chegando, ele vai bater na porta, ele vai entrar. O Civan, a filosofia do Civan era controlar as fronteiras ali da Amazônia. E queimadas. Está funcionando? Queimadas. E queimadas. Eu acho que não está funcionando direito. Né? A nosso ver também não. Ô, Hernandes, você está falando aí muito sério, muito preocupante. Eu queria voltar um pouquinho aí o acidente da Gol, né, do avião da Gol, com o Legacy, né? Mas, basicamente, se você tivesse que atribuir, é mais a falha do equipamento, altitude, não houve comunicação? Qual é a tua opinião sobre isso? Qual a posição do sindicato em relação a isso? A posição definitiva, o juízo de valor definitivo seria antiético, né? Lógico, teria que ter acesso ao relatório final. Lógico. Agora, em função da nossa vivência no sistema, a gente pode enumerar mais ou menos a sucessão de erros que ocorreu até o acidente. Um deles, como já foi dito anteriormente, é lançar os recém-formados sem experiência em órgãos que exigem maior experiência. Depois tem a deficiência dos equipamentos que está induzindo ao erro. É um fator sério, essa indução ao erro. Terceiro, nós temos a visão de que essa filosofia militar de imposição, tentar resolver as questões do controle de tráfego aéreo, como se fosse operação de guerra, só aumenta o nível de estresse do local, que por sua vez aumenta a probabilidade de acidentes. E quarto, houve falha de todos os lados. Houve falha dos pilotos, na nossa visão, não sabemos calcular exatamente, a não ser que Você falou dos pilotos, houve